Bom, gente, vamos continuar falando no nosso texto em Colossenses. Tá bom? Vamos lá? Prestem atenção na leitura desse texto, para que vocês percebam a continuidade, como Paulo está saindo da gratidão para uma súplica, mas vocês vão perceber que os movimentos dele, daquilo que ele orou por gratidão, estão presentes nas súplicas. É interessante a dinâmica do apóstolo Paulo, e vocês vão ver a razão disso daqui a pouco. E ele diz: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Súplica de Paulo. Estou tomando o título emprestado de um amigo. Aqui nada se cria, né? Dizem que tudo se copia, e dizem que é a arte de esconder as fontes, né? Mas é de um amigo. E o título se chamava um pedido, uma súplica, por algo que fosse pleno, por algo que fosse maior na vida dos cristãos, de uma pequena cidade, como nós a vimos. É interessante de Paulo orar para que esse povo cresça plenamente em Cristo. Uma cidade pequenininha, muito menor que a nossa, muito menor, quase que insignificante, que já havia deixado o seu esplendor lá no passado e agora vivia um período de decadência. Mas Paulo ressignifica a vida deles, né? Pedindo para que eles cresçam mais e mais. Esse é o terceiro domingo que a gente está meditando em Colossenses. E a minha ideia é essa mesmo, é devagar, trecho a trecho, expor essa carta. A gente vai ter que fazer possivelmente uma pausa no Natal, depois a gente volta para essa carta. Por quê? Porque ela expressa um apóstolo. Ela é uma carta que expressa um apóstolo que não conhece essa igreja. Mas assim, de uma maneira ainda bem leve, uma inserção, talvez, de falsos ensinos, que afetaria a saúde espiritual da igreja. Domingo passado, nós vimos que Paulo agradeceu pelo que Deus já fizera na vida dos colossenses e como o evangelho havia avançado em todo o mundo. E agora ele está suplicando por algo que seja mais pleno, que preencha a vida dos cristãos, à medida que a vida deles vai acontecendo. E é interessante porque isso me lembrou uma história que eu ouvi de um pastor, certa vez. Que ele e o pai dele estavam visitando um restaurante chinês, e ele conta que alguma coisa engraçada aos olhos dele, até ele entender porquê, estava acontecendo ali. Porque à medida que eles iam comendo e bebendo, né, a água, a pessoa vinha, o atendente vinha e preenchia o copo. Cada vez que o copo ia diminuindo o nível de água ali. Ele bebia mais um pouco, a pessoa via e preenchia de novo. Ele bebia mais um pouco, a pessoa ia lá, servia de novo. De modo que o copo nunca ficava vazio, né? E quem sabe essa não fosse uma estratégia para fazer os clientes comerem menos, né? Comerem mais. Ou comerem menos, melhor dizendo. Quando você toma água, né? Mas ele olhou para aquela experiência curiosa e ele percebeu que aquilo transmitia uma ideia de abundância.
né? Os clientes que lá estavam sempre tinham água transbordando em seus copos. E ele chamou assim, a mesma coisa, de uma ideia de plenitude, né? E eu creio que essa história é um símbolo do que vem a ser a vida de um cristão. A plenitude do Espírito, do texto que nós lemos lá em Efésios 5, no início, nos fala isso. E uma coisa importante para a gente: não é uma coisa que acontece de uma vez. Você preencheu e daqui a pouco você chegou nesse estágio e diz, agora não preciso mais crescer. Isso tem que ser praticado regularmente por cada um de nós. Exatamente como aquele atendente fazia. Tomava água, ia lá e preenchia o copo. Toda vez que a pessoa bebia, ia lá e preenchia o copo. E a plenitude do Espírito deve ser buscado repetidas vezes. Ser cheio do Espírito é, portanto, um esforço contínuo do povo de Deus. Olha o que eu estou dizendo, contínuo. Esvaziar o nosso copo nunca é bom. A ideia é que ele permaneça sempre cheio, sempre enchido pelo Espírito Santo de Deus. E é claro que quando eu falo de ser cheio do Espírito, de ser pleno, algumas pessoas podem pensar nas implicações disso. Quer ver uma coisa? Existem alguns evangélicos de linha mais carismática que gostam de falar do evangelho pleno. Inclusive tem uma associação que se chama assim no nosso Brasil. O problema é que para essas pessoas, evangelho pleno é Jesus Cristo mais dons espetaculares, mais dons extraordinários. Jesus me salvou na cruz e ressuscitou. Ok, mas tem que haver curas, milagres, línguas e todo um conjunto de dons espetaculares. Aí sim, esse segmento evangélico vai dizer, você experimentou o evangelho pleno. A ideia é que você foi salvo por Cristo na cruz, mas que você está vivendo uma vida rasinha, coitado de você que ainda não experimentou essa plenitude, esse copo cheio. Mas é interessante que exatamente é o tipo de resposta exatamente que o apóstolo Paulo está preocupado em refutar aos Colossenses. Deixa eu passar para cá. Exatamente isso. Exatamente o que o apóstolo Paulo está tentando refutar, esses ensinos que começavam a penetrar na igreja e que diziam assim, Jesus não tem nada a ver. Mas eles estavam preocupados com pessoas que falavam de Jesus, mas sempre mais de alguma coisa. Então Paulo vai tratar disso na carta. E na passagem de hoje, ele vai interceder para que Deus continue a trabalhar na vida dos colossenses. E eu tenho orado por isso aqui na igreja. Sinceramente, eu tenho orado mesmo para Deus que Cristo seja suficiente para você. Que nada mais cative o seu coração, que nada mais atraia a sua atenção, porque nele, diz Paulo daqui a pouco, vocês têm a plenitude, o copo nele está sempre cheio, mas ele esvazia à medida em que a gente diz que Jesus Cristo, mais alguma coisa, mais outras tantas coisas, e mais outras coisas, sabe de que isso acontece? O nosso copo diminui. Aqui tem um fato, aliás, eu falei no domingo passado, antes de falar essa outra coisa, que Paulo vai orar por vidas inacabadas, lembra? Eu disse que a gente tem que aprender a agradecer por pessoas que estão próximas de nós, que nos dão um certo trabalho. Mas se são do Senhor, a gente precisa aprender a agradecer pela vida dele. Aliás, pela vida do grupo de louvor. Gente, esse grupo me dá trabalho, tá? Mas, se a gente enxergar só os erros, a gente vai parar de agradecer a Deus. Eu fiz isso aqui hoje de propósito. Pessoas inacabadas acabaram de nos levar a um louvor que encheu o nosso coração. Agradeça a Deus. E Paulo, então, na continuação do texto,
não só agradece por eles, como quem diz, sabe de uma coisa? Está todo mundo acabado, podem ir para casa. É claro que não, porque ele continua agora com uma intercessão. E aqui tem um fato curioso e um dos grandes aprendizados desse texto. É que é uma oração de intercessão de Paulo que tem tudo a ver com a sua gratidão. Os textos estão conectados. Semana passada a gente falou sobre gratidão. Hoje a gente vai falar sobre intercessão. E ele vai repetir várias palavras que estão nos mesmos versos da gratidão e da intercessão. Acompanhe aí comigo. No verso 6 da semana passada, ele diz, desde o dia em que... Olha como ele repete isso no verso 9, quando nós lemos isso. Ele está na gratidão, mas quando ele vai interceder, ele usa as mesmas palavras, como que amarrando esse texto. No verso 13, ele diz, sempre agradecemos por vocês. E no verso 9, ele diz, não deixamos de orar por vocês. No verso 8, ele fala do Espírito, né? Que esse crescimento, dessa forma que eles amam no Espírito. E no verso 9, ele vai falar de entendimento espiritual, que é a mesma coisa, porque quem tem entendimento das Escrituras só tem entendimento pelo Espírito de Deus. E ainda, no verso 6, diz que eles entenderam a verdade de Deus. E no verso 9 e 10, ele fala do conhecimento da vontade de Deus. No verso 6, ele fala de frutificando e crescendo. E no verso 10, ele volta a fazer a mesma coisa. Essa repetição é de propósito. E outras repetições continuam no texto. O que Paulo está fazendo com essa estrutura repetitiva? O que ele quer nos ensinar? Ele está mostrando que as mesmas áreas que Deus havia trabalhado, e por isso mesmo ele agradecia, eles precisavam continuar crescendo. Eles ainda precisavam ser aperfeiçoados nas áreas que eles já haviam crescido. Então não é assim que a gente pode dizer, pastor, nessa área, graças a Deus eu não preciso me olhar porque eu já cheguei a 100%. Agora eu preciso trabalhar outras. Paulo ora pelas mesmas áreas, pelas mesmas coisas. Ele repete as várias palavras e ideias de propósito para a gente entender que ele está suplicando por um crescimento contínuo. Por isso o texto de hoje começa por esta razão. Por tudo que eu pedi, eu vou continuar pedindo e suplicando por vocês. Não é assim? Por esta razão eu não preciso mais orar? É o contrário, por esta razão eu vou interceder por vocês, agora. É interessante porque se os colossenses haviam conhecido a graça de Deus na conversão, agora eles precisavam crescer na percepção dessa graça. Tem gente que se contenta com o novo nascimento que aconteceu há 10, 20, 30 anos atrás. E depois disso, o que aconteceu? Graça é assim, a gente nunca chega no fundo dela. A gente conhece uma parte, mas é preciso continuar mergulhando mais e mais para sermos inundados por ela. E é isso que Paulo espera dos Colossenses. E sabe de uma coisa? É isso que eu espero de nós. É isso que eu espero da nossa igreja. Que a gente continue crescendo mais e mais. Mas o texto é uma oração. E por ser uma oração, ela tem uma lição ou lições importantes aqui, que eu quero destacar o ensino de Paulo em cada gesto em favor dos colossenses. Por exemplo, ele vai colocar na oração intercessória, e ela vai preparar para muita coisa que ele vai falar depois, mas ele vai tratar de temas como conhecimento, sabedoria, entendimento, gratidão, que vão aparecer na carta aqui e ali o tempo todo, preparando para o que o Paulo vai escrever mais tarde. Mas a lição mais bonita não é que Paulo é um excelente professor, expositor. É que Paulo ora primeiro, antes de exortá-los nas mesmas coisas. Olha só. Paulo sabe, e essa é uma dura lição para a gente, para mim como pastor, para você que é líder nessa igreja,
ou para vocês que ocupam algum tipo de liderança nessa igreja, Paulo sabia que não adiantava exortá-los assim, assim e assado, sem que Deus os fizesse assim, assim e assado. Assim, antes de chamá-los a atenção em certas coisas, sabe o que Paulo faz? Ora por eles. Paulo entendia que aquilo que nós fazemos, não somos nós que fazemos, mas é Deus fazendo através de nós. Pense na sua condição na nossa igreja. Pense no seu comprometimento com ela. Pense que Deus está usando de forma maravilhosa a sua vida na vida de outras pessoas. Agora, por favor, gente, ore a Deus pelo seu irmão e pela sua irmã antes de pôr a criticá-los, ou de se pôr a criticá-los. Faça isso. Lembre-se, não faça do seu irmão um adversário. Faça do seu irmão um irmão em Cristo. Alguém inacabado. Eu creio que a gente pode tirar duas aplicações aqui nesse primeiro texto. A primeira delas está ali em cima, que por trás dessa súplica do apóstolo Paulo, nós precisamos crescer. Sabe por quê? Por causa dos perigos da vida cristã. Olha só, nós esperamos que os nossos filhos cresçam em atenção e aprendam, por exemplo, para olhar para os dois lados da rua quando vão atravessar. Não é assim que a gente diz para os nossos filhos? Olha, quando você for atravessar a rua, menino, menina, olhe para os dois lados. Nós esperamos que os nossos filhos se afastem de certos perigos. Na vida cristã também é assim. Nós esperamos que os novos na fé cresçam e continuem crescendo, para que eles não sejam imaturos, feitos crianças, como a gente leu no texto, levados para aqui e para lá por todo o vento de doutrina. Sabe que o crescimento espiritual nos livra de perigos, nos torna pessoas mais sólidas na fé, não nos deixa tão vulneráveis aos ventos doutrinários enganosos do nosso tempo. A ideia é que nós não sejamos submissos ou sujeitos a pensamentos humanistas do nosso tempo, ou até mesmo mundanos sob vários aspectos. Lembre-se, Paulo não está escrevendo para gente ímpia, ele está escrevendo para uma igreja. Isso significa que ele alerta lá atrás, vale de alerta também hoje. Quando não crescermos na fé, nos tornamos que nem crianças, balançadas de um lado para outro por causa da nossa imaturidade, facilmente chacoalhadas. Isso mostra que nós, de fato, precisamos crescer em solidez. Isso é o que Paulo quer, e isso deveria ser o seu anseio também, como é o meu. Continuar crescendo para que não estejamos vulneráveis aos perigos que nos cercam. Uma segunda aplicação. Porque crescer é o curso natural da vida. E Paulo diz que vocês continuem crescendo, crescendo, e nós também. É um problema quando a gente enxerga pessoas, preste atenção. Preste atenção, porque isso pode ser para você. Ah, pastor, pena que o fulano de tal não está aqui. Não interessa. Somos nós hoje. Isso pode servir para mim e para você. Quando a gente enxerga pessoas que não têm vontade de crescer e perseverar na fé. Tipo gente que nunca teve fome e sede de justiça. O que acontece? Aqui tem uma médica, depois vocês conversam com ela, com uma criança que não tem fome ou sede. O que acontece com ela? Imediatamente a gente já procura um médico. Porque você imagina, só pode ter algum problema. A criança não come, não bebe. Quando nós vemos irmãos e irmãs que não têm sede, fome e sede de crescer, é sinal que a pessoa está enferma espiritualmente. Então, preocupa pessoas que não queiram aprender mais, que não se mostram ávidas para aprender as Escrituras, que não querem meditar na palavra, que não se interessam pela nossa escola bíblica dominical, que não se interessam em ler livros que nos ajudam a aprofundar a fé.
que não se sentem incomodadas por não praticarem obras de justiça. Você propõe, mas a pessoa se recusa, diz não, não e não. Alguns até vêm à igreja, mas não se preocupam com o que têm aprendido. Aplicar isso à vida. E isso é falta de maturidade. Quando você fala assim para a pessoa, entrou aqui, saiu por aqui, a gente quer dizer que a pessoa não absorveu ou não processou aquilo que ela aprendeu. Nós podemos constatar isso na vida. Quer ver uma coisa? Ainda, muitas igrejas voltaram da pandemia e muitos membros ainda permanecem em casa. Um problema recorrente no nosso país. Pessoas que, por causa do medo, não é só cautela. Há momentos em que a cautela é apropriada e nós vivemos isso, mas é mais do que só cautela, é medo mesmo. Não voltaram para o culto comunitário. Sabe o que eles fizeram? Muitos se acomodaram numa vida de cristianismo pela internet. Estão lá ainda hoje. Isso revela que muita gente não tem vontade de crescer. E isso revela um povo doente. Eu quero me basear na passagem de hoje para suplicar para que o Senhor nos desperte do marasmo espiritual. Eu disse isso. Eu tenho orado. Hoje de manhã eu orei. Deus, acorda esse povo. Não vai ser na minha força, no meu grito, no meu dedo em riste. Que seja pelo teu Espírito. Agora, se você se sente meio amortecido na sua caminhada espiritual, ou você percebe que pessoas estão amortecidas espiritualmente, suplique por você diante de Deus. Suplique por elas, porque nós precisamos orar, aprender a orar pelo nosso crescimento espiritual. Mas talvez você diga assim, pastor, pelo que eu devo exatamente pedir? Esse texto vai nos ajudar. Porque eu não acho que todo mundo que ora sabe orar. A Bíblia afirma sobre isso, que não sabemos orar como convém. Pasmem, é possível você ser um frequentador de igreja e participar de reuniões de oração e não saber como orar. Por quê? Porque nós não temos como referencial as orações da própria Escritura. Sabe o que você deveria fazer? Pedir para que Deus te ensine a orar pelas coisas que Ele quer que você ore. De verdade. Mas você já percebeu que muitas das nossas orações são autocentradas? Por exemplo, você já percebeu que intercessão na minha e na sua vida quase sempre acontece quando um problema surge? Quando a corda aperta? Ou, usando uma ilustração jamais difícil do nosso tempo, quando a água sobe? Você não pensa em interceder quando as coisas estão bem? Você só pensa em interceder quando as coisas estão indo de mal a pior? C.S. Lewis escreve para a irmã dele e diz assim para ela, numa das cartas que ele escreve: minha irmã, por favor, interceda por mim, porque a vida está muito tranquila e eu estou muito preocupado com isso. Não é interessante? A intercessão não acontece só quando a gente tem problemas, gente. A prática intercessória da vida deveria ser algo comum para a gente. Então nós vamos aprender com Paulo, apóstolo, como é que nós vamos suplicar por um cristianismo, olha a oração dele, mais o quê? Pleno, mais cheio do Espírito, cheio da graça de Deus. É por isso que o verso 9 começa falando, por essa razão, desde o dia em que ouvimos de vocês,
não deixamos de orar por vocês. Olha só, na semana passada, Paulo disse que fé e amor e esperança são coisas boas. Mas agora ele está dizendo uma coisa importante, que não basta que a igreja de Colossos estejam bem. Elas precisam crescer nisso. Eles já haviam demonstrado fé, esperança e amor. Mas Paulo intercede para que a vida deles agora transborde por essas virtudes. Mais fé, mais amor, mais esperança. É interessante que eu enfatize esse transportar, e eu queria que você fizesse aquilo que os pentecostais gostam de você, mas sem nenhuma mandinga espiritual, que você chegasse na sua casa e colocasse um copo de água. Não é isso que você está pensando lá, não é isso. Você não vai fazer nenhum tipo de barganha com Deus, simplesmente como um símbolo, coloca o copo de água ali e lembre-se, puxa vida, no culto do dia 8 de outubro, o pastor falou sobre transbordar, e ele falou lá de uma imagem, talvez você não guarde toda a pregação, e talvez precise ouvi-la de novo, mas você vai lembrar dessa imagem de um copo de água, que ele precisa estar sempre cheio, transbordando dessas virtudes. Não só em algumas áreas, mas em todas as áreas da vida da gente. É interessante, porque às vezes eu converso com pessoas assim, irmãos, irmãs, não só daqui, de outras igrejas, mas nós corremos o risco de nos compararmos sempre a quem é inferior. Quando o seu coração enganoso, e de repente lá você é criticado, você logo procura um referencial pior que você, e você diz assim, mas ainda bem que eu não sou que nem aquela pessoa, né? Você nivelou tudo por baixo, né? Pense que você pode se comparar a algo que é melhor. Se eu dissesse assim para o Tiago, você não conhece teologia como o doutor fulano de tal lá? O Tiago poderia olhar para mim e dizer, pastor, mas também, né? Aí o senhor está querendo demais com o doutor fulano de tal, ao nível de comparação, né? Porque quase nunca a gente se compara com quem está acima, mas com quem está abaixo. E é interessante porque o apóstolo Paulo agora, vocês vão ver, ele não vai baixar a régua do nível de comparação. Ele não vai pedir por algo pequeno. O padrão dele sempre é sempre cheio, sempre transbordando. E é isso que nós precisamos desejar na nossa vida cristã, não menos que isso. O verso 9, de pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, é interessante porque na língua original isso está na voz passiva, que quer dizer o seguinte, sejais preenchidos do pleno conhecimento de Deus. E aqui eu quero fazer 3 observações para a gente, importante. Quem é que enche a gente? O fato do verbo estar na voz passiva no original significa que não é algo que você faz, preste atenção, mas algo que é feito em você. Ser cheio do conhecimento da vontade de Deus é o que Deus faz em você. É a mesma coisa que acontece em Efésios 5, quando Deus enche com o Espírito, é a mesma ideia. Aqui ele enche com a sua vontade, é sempre Deus o agente de tal plenitude. Não é a pessoa que tem jarro de água na mão, é Deus quem tem nas mãos e enche você repetidamente. E se Ele quer assim, sabe o que você pode fazer? Pedir para Ele, me enche. Deus quer assim, e você casa o teu desejo com a vontade de Deus. O pedido de Paulo é uma oração, como eu disse. E aqui temos uma lição muito, mas muito importante. Porque a ideia não é pegar esse texto e dar uma surra em vocês. Embora as verdades aqui essas verdades sejam exortações para nós, o texto acima de tudo é uma oração. Então Paulo fala que nós temos que crescer, que temos que nos voltar para Deus, porque é assim que nós vamos crescer. É uma oração. Faça disso a sua oração.
Segundo, com que o Senhor nos enche? O texto fala com o conhecimento da sua vontade. Efésios capítulo 5 é um texto paralelo a esse. Lá também diz: procurais compreender qual é a vontade do Senhor, e em seguida fala: sermos enchidos do Espírito. Por isso, ser cheio da vontade do Senhor é ser cheio do Espírito, não são coisas distintas. Ser cheio do Espírito não é como que muitos dizem, conhecer a vontade de Deus é como se estivesse tateando isso. Não, é conhecer a vontade de Deus e andar nos seus caminhos. Só que vontade de Deus traz uma confusão na cabeça das pessoas. Eu já vi tantas coisas no nosso meio evangélico, e também, pasmem, em igreja presbiteriana, por não compreenderem esse assunto que muitas vezes traz confusão para os cristãos. Tanto é que para muitos, descobrir a vontade de Deus significa ter uma certa sensibilidade, um feeling, para escolher este ou aquele caminho. Deus, por onde que eu vou? Por aqui ou por ali? Às vezes tem a ver com algum tipo de direcionamento mágico, que Deus falou ao seu coração e você sentiu aquela confirmação em oração, e agora então você vai tomar o caminho A e não o caminho B. Todas as vezes que nós falamos da vontade de Deus assim, alguns ficam perdidos, porque isso é muito subjetivo. Entenderam isso? Você pode ser muito sensível e sentir, mas tem outras pessoas que não vão sentir absolutamente nada, porque a vontade de Deus não tem a ver com isso. Quando Paulo está dizendo de sermos enchidos do conhecimento da vontade de Deus, ele está falando de preceitos. Sabe do que ele está falando? De Escritura, de palavra de Deus, de mandamentos de Deus, da vida que Ele quer que a gente tenha. E isso nos leve a um andar digno, como diz o verso 10. É uma vontade que ensina para a gente como é que a gente tem que viver. Gente, Deus não é um Deus que se esconde a sua vontade. Senhor, estou perdido quando eu tenho vontade sobre o que eu quero fazer. Errado. Deus tem prazer em revelar a sua vontade para a gente. Tanto é que Paulo pede aqui para sermos enchidos do pleno conhecimento da sua vontade. Cristãos, meu irmão, minha irmã, não tem como não saber a vontade de Deus. Cristãos têm que ser cheios do conhecimento da vontade desse Deus, entenderam? Por quê? Porque Ele a revelou. Deus fez questão de expor para mim e para você isso. Deus não fica brincando de esconde da sua vontade. Ele diz exatamente como você quer viver. Portanto, vontade de Deus não tem a ver com alguma coisa mística e difícil da gente encontrar. Porque o nosso Deus é um Deus que se revela. E é assim que nós cremos. E quando Ele se revela, nós sabemos como agradá-lo. Já imaginou você dizendo assim? Puxa vida, eu tenho que agradar a Deus, mas eu não tenho a mínima ideia de como fazê-lo. Você tem tudo que você precisa saber para viver do inteiro agrado dele. Paulo diz tudo. E ele ora para que então eles sejam cheios desse conhecimento da vontade de Deus. Lembre-se, é isso, saber da vontade de Deus, que leva você e eu a vivermos de modo digno, conhecendo os seus mandamentos, e mais do que isso, obedecendo esses mandamentos. Isso é mais importante do que a direção que você precisa tomar numa escolha. Ah, pastor, mas eu preciso saber se eu preciso ir por esse ou por aquele caminho. Eu entendo. Mas sabe o que é mais importante para Deus? Não é dúvida para onde que você vai ir. É sua obediência a Ele. Prioridade sobre a direção subjetiva que você quer tomar.
Sabe de uma coisa? Quem é obediente sempre vai ter mais tranquilidade para tomar uma decisão. Quem se preocupa com direção mais do que com obediência, inverteu as prioridades. Terceiro, com quanto Deus nos enche? A resposta é óbvia, né? Com quanto? A ideia é que a gente transborde. A ideia de Paulo, de Deus para Paulo, de Paulo para os Colossenses e para nós, é que você transborde dessa plenitude de vida. Aliás, Paulo já está se contrapondo àqueles que achavam que alguns poucos tinham a chave para uma espiritualidade plena. Eles visavam encher o corpo dos cristãos com conhecimentos especiais, de sabedoria humana, diz Paulo. E Paulo vai dizer, nada disso, nada disso, nada disso. Ele vai falar de conhecimento, e vocês percebam que ela vai aparecer 2 vezes daqui a pouco, essa palavra nos versos 9 e no verso 10, sejam cheios do pleno conhecimento da sua vontade, no verso 10, frutificando em toda a obra e crescendo no conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus, presta atenção, é fundamental por uma vida piedosa. Eu suspeito da piedade de pessoas que não têm conhecimento da vontade de Deus. Curiosamente, nós não tratamos o conhecimento com tanto zelo assim. Ah, pastor, eu não gosto muito de conhecimento, de doutrina, e alguns falam até errado de teologia. Não é teologia, é teologia, tá, gente? Teologia, quem diria, era um ex-governador do Rio Grande do Sul. É teologia. Mas me parece que as pessoas dizem assim, ah, pastor, eu gosto mesmo de prática. Pastor, o meu negócio é viver, pastor, entendeu? Mas para Paulo o conhecimento nunca é teórico. Lembra o que ele disse? O conhecimento nos leva a um viver digno. É prático. Preste atenção que eu vou mostrar agora, exatamente entre os versos 9 e 10. Essas 2 coisas de conhecimento que existem aqui. E isso para que vocês vivam, diz Paulo, de modo digno. Como é que a gente pode viver de modo digno? Paulo vai dizer, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha a lógica de Paulo. Conhecimento nos leva a viver de modo digno, que nos leva a conhecimento. Como assim, pastor? Paulo está ensinando a gente o seguinte, que quando a gente conhece o Senhor, isso estimula mais a nossa santidade, e quanto mais a gente se torna santo aos olhos de Deus, mais a gente conhece o Senhor. E é assim que funciona num processo que se retroalimenta o tempo todo. Quanto mais você conhece o Senhor, mais você o ama e quer agradá-lo, e quanto mais você o agrada, mais você quer conhecê-lo. E a gente sabe disso na prática. Que quanto mais a gente ama alguém, quanto mais a gente está com essa pessoa, mais a gente a conhece. Como é bom passar anos e anos ao lado de alguém que a gente ama. Alguém que a gente conhece melhor agora do que quando a gente conhecia lá no início do relacionamento. Com o Senhor não é diferente. Conhecimento leva uma vida pura, que leva a um maior conhecimento. Um relacionamento de um profundo amor, mais profundo amor com esse Senhor. E preste atenção, eu quero que você entenda isso. Ouvir um bom ensino, ouvir um bom sermão, que expõe as Escrituras corretamente, é alguém que se debruça sobre o conhecimento da palavra. Quando você ouvir qualquer pessoa que estiver ensinando a verdade de Deus, não apenas eu, e isso promove uma vida pura, diz, show de bola. Porque o que Deus quer é que esse conhecimento produza o quê? Todos juntos, bem grande ali. Vamos lá? Transformação. É isso que Deus quer. Um bom ensino produz mudança de vida.
E é por isso que Paulo intercede pelos colossenses, que eles tenham mais conhecimento, mais entendimento que vem do Espírito. Para quê? Para viver de modo digno. Esse é o principal motivo, gente. O versículo 10 coloca o propósito dessa oração. Eu estou orando para que vocês cresçam, para que vocês vivam de modo digno para o inteiro agrado do Senhor. Você foi feito para isso. Por isso que Deus te criou em Cristo Jesus. Percebe como o conhecimento é prático? Eu quero destacar isso para você. Porque nós estamos numa geração que produz muito conhecimento. Mas muito mesmo. Mas quando você olha as pessoas, isso não transforma a vida delas em nada. Quantas vezes você ouviu uma notícia ao longo dessa semana e isso não gerou uma atitude em você? Você permaneceu imóvel, num marasmo terrível, não fez nada a respeito. Você é no máximo um bom ouvinte, mas sem prática. Apenas está tomando conhecimento das notícias na palma da sua mão ou na telinha lá do seu computador. Diariamente nós somos bombardeados por informações. É mais conhecimento, mas que não resulta num viver próprio da vontade de Deus. Para Paulo, isso não é conhecimento do Espírito. O conhecimento espiritual gera em nós atitudes, decisões, transformação. O verso 10 começa falando de frutificando e crescendo. Depois no verso 11... Aliás, deixa eu falar para vocês uma coisa. Porque agora Paulo vai tentar esmiuçar mais ainda o texto. Vai tentar não, ele fez isso. 4 maneiras como esse conhecimento de Deus produz fruto na vida de um discípulo de Jesus. E percebam, todas as palavras estão do gerúndio. O verso 10 começa em frutificando e crescendo. Verso 11, sendo fortalecidos. Verso 12, dando graças. Tudo no gerúndio. Como se Paulo dissesse, você tem que viver de um modo digno. Aí você pergunta, tá, Paulo, como que eu faço isso? Frutificando, crescendo, sendo fortalecidos e dando graças. 4 maneiras. Rapidamente. A primeira delas, permanecendo enraizados em Cristo, lembrando a nossa reforma. Somente Ele, somente Cristo. E Paulo vai dizer assim, ó, é por isso que isso para que vocês vivam, ele estava orando, né? De maneira digna do Senhor, em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra. O texto paralelo de Efésios vai dizer que a gente foi criado, fomos criados para as boas obras. É para isso que a gente frutifica. Boas obras demonstram em quem nós cremos. Tiago diz assim, não adianta ter fé e não ter obras. Como é que você mostra a sua fé para as pessoas? Você vai botar algum aparelho que elas vejam o teu interior? Olha a minha fé interior. Como é que você enxerga o coração da Leide, por exemplo? Se ela diz assim, eu vivo pela fé. Sabe como é que eu enxergo a fé dela? Através das obras. Porque aquilo que ela demonstra representa a sua fé. Não dá para ter fé e não ter obras. A fé anda na prática das boas obras. Olha a risada aí. Vamos dar uma gargalhada para devolver para ela? Vamos lá. Vamos devolver isso. Ei, gente, não. Cara, eu convivo com essa risada em casa 24 horas, até dormindo, tá bom? Até, você não acredita, mas ela dorme e às vezes ela está rindo, dando gargalhadas. Ok? Então, Paulo está dizendo, vocês têm que frutificar. Já perdi a audiência agora, né? Vocês têm que frutificar, ele diz. E uma das coisas que a gente aprende no Evangelho de João, capítulo 15. Sem mim,
nada podeis fazer. Cristo falando para os seus discípulos. E aquele que não frutifica, diz Jesus em João 15, está pronto para ser podado, para dar mais fruto. Quem tem raízes em Cristo tem que frutificar. Não tem como. Então a primeira maneira de viver de modo digno é com obras que demonstram em quem nós cremos. E depois de frutificando e crescendo, que é o... Aliás, deixa eu só voltar, esse frutificando e crescendo, que são os 2 primeiros gerúndios. Lembram que eu disse na semana passada, é uma alusão ao primeiro casal, lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus diz para ele, crescei-vos, ou sede fecundos e multiplicai-vos. A ideia é que o primeiro casal fosse o primeiro propagador da imagem de Deus, e eles foram criados à imagem de Deus, e depois receberam uma ordem em seguida, multipliquem a minha imagem, mostrem a mim em toda parte. Deu certo? Não, veio o pecado e a gente sabe o que aconteceu. Mas isso frustrou o plano de Deus? Não, porque daí veio o segundo Adão. E nós cantamos isso em Colossenses 1, que ele é a imagem do Deus invisível. Deus transforma pessoas como você e eu, para que a gente comece a frutificar em toda boa obra, no conhecimento de Deus. Perceberam? Cristo faz o que o primeiro Adão não fez. E agora, em Cristo, Ele nos concede a vida para participar de sua obra de fecundidade e crescimento espiritual no mundo. Olha só o teu papel nisso. Não é botar filho no mundo. Filhos biológicos. Gente, os ímpios colocam filhos biológicos e nem por isso os filhos são a imagem de Deus. Propagar a imagem de Deus é muito mais do que isso. É você sim colocar filhos no mundo, mas prepará-los para refletir a imagem de Deus. Para que esses filhos, para onde eles forem, se tornem representantes de Deus. E aliás, deixa eu dizer uma coisa, deveria ser o seu anseio. De ser um representante de Cristo, frutificando e crescendo. Que é o segundo gerúndio desse texto. O primeiro vem da botânica, né? Porque tem a ver com raiz. O segundo vem da área que a Lete trabalha, que tem a ver com ser edificado. Fundamento quando você vai construir uma casa. No primeiro você está tão enraizado que toda a seiva vem de lá e alimenta a tua vida para você ser a imagem de Jesus. E agora ele está dizendo, agora edifiquem a vida de vocês sob fundamento seguro. Sobre esse fundamento, como quem edifica uma boa casa ou um bom prédio. Mas deixa eu passar para o terceiro gerúndio, porque também tem ali sendo fortalecidos. Esse texto é muito bonito, porque no verso 11 fala que a gente é fortalecido com um poder que vem de Deus. O texto não fala isso, mas a gente deduz, porque na sequência desse texto aí, fala assim, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória. Está falando da força do Senhor. E é isso que o texto vai dizer que nos permite viver com perseverança e paciência. Não é que a gente perde de vista esse poder. Tanto é que Paulo orava, lá pelos Efésios também. Olha a oração de Paulo aos Efésios, que é um texto paralelo a esse. Que ele orava pelos Efésios para que eles conhecessem um poder que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O poder de Deus pode fazer mais na sua vida do que você pode imaginar, meu irmão e minha irmã. Muito mais do que você tem pedido. Deus não é do tamanho das suas orações. E é esse poder que Paulo está falando agora aos Colossenses, que ele está disponível.
E podemos então ser fortalecidos por Ele. Mas sempre tem um mais, né? É importante dizer que quando falamos de poder, a gente faz uma distinção muito clara do que alguns falam em algumas igrejas. Porque tem cristãos que amam falar em poder o tempo todo. O poder em algumas igrejas é motivo para dizer, oh glória! Porque muitos gostam de falar só de vitória, de poder, de triunfo. Mas o poder que Paulo fala aqui não tem nada a ver com conquistar coisas. Até mesmo conquistar o mundo com o Evangelho. Viver na esfera do miraculoso. Não é disso que Paulo está falando. E você vai lembrar de um verso dele lá em Filipenses, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Você ama esse versículo, eu sei. Mas quer ver como você está usando ele fora do seu contexto? Porque muita gente fala desse texto, tudo posso naquele que me fortalece, como algo que a gente tem que fazer grandes realizações. Mas o texto não tem a ver com isso. O tudo posso é no sentido de tudo suporto. Paulo estava sofrendo. E ele diz para a igreja de Filipenses, tudo suporto, porque Deus é o meu poder e a minha força na fraqueza. É isso que Paulo está pedindo para os colossenses. Qual que é a beleza do poder de Deus? Não é um triunfo que alguns evangélicos ensinam por aí. Conquistas de dinheiro, de bens, de saúde, de sucesso profissional, até mesmo de crescimento absurdo da igreja. Tudo isso encanta o mundo. Mas o que encanta Deus? A humildade na vida de um discípulo é quando o poder é visto na fraqueza dele. Tudo posso naquele que me fortalece significa tudo suporto. Porque o poder vem dele para me sustentar. E Paulo vai dizer no texto que a gente é fortalecido com toda perseverança e paciência. Evangelho não é para gente forte. Evangelho é para quem que se declara fraco, mas vive da garantia do poder sustentador de Deus. Perseverança é um termo técnico usado na guerra para dizer que mesmo na batalha eu fico nesse lugar, eu permaneço, eu não retrocedo, eu permaneço na minha posição. Paulo está falando no sentido de perseverar aqui, mesmo em meio ao sofrimento. Por isso que é importante a gente perseverar na fé. Sola fides. A pandemia, por exemplo, muitos descuidaram da sua vida espiritual e não perseveraram nesse poder de Deus. Desperdiçaram, aliás, uma oportunidade muito importante para que a vida pudesse sentir todo esse poder. A pandemia, ao meu ver, foi um tempo em que nós deveríamos ouvir os alertas de Deus e se voltar mais e mais para o seu poder. O que me impressiona é que é cristão que tem se mostrado fraco e cada vez mais fraco, mas não tem se fortalecido nesse poder de Deus. E por último, o texto termina dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Como é que gratidão contribui para a gente viver de um modo digno? Gratidão é algo que nos motiva a viver para o Senhor. É algo que procede do Evangelho, que move você a viver, a agradar ao Senhor. Lembram do copo? Cheio dele. Por que você pode ser cheio? Porque você tem motivos reais, concretos, para viver para a glória de Deus. Mas gratidão aqui não é apenas um conceito, é um estilo de vida. Paulo está tratando muito mais de um viver digno. Por que a gente pode ser grato a Deus? Porque o texto vai dizer que Deus nos fez dignos. Primeiro, que Ele nos qualificou para participar de uma herança.
E mais abaixo, nos versos 13 e 14, ele vai dizer que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho amado. Por que a gente pode ser digno? Porque a gente não precisa conquistar nada. Já temos essa herança garantida em Cristo. E em segundo lugar, porque Ele nos tirou de uma condição de trevas tenebrosas e nos trouxe para uma realidade maravilhosa, para o reino da luz do Filho do seu amor. É isso que os versos 13 tratam, mas eu vou deixar esses 2 versos, porque semana que vem a gente volta a cantar Colossenses 1 de novo, porque é o texto que a gente vai tratar em Colossenses 1, semana que vem. Mas é interessante que ele não começa dizendo ele é o Filho do Deus invisível, ele é a imagem do Deus invisível. Sabe como é que ele começa? Dizendo, Ele os transportou das trevas para o reino do seu Filho amado, a saber em quem temos a redenção, a remissão ou perdão de pecados. E aí começa a falar desse Deus. Você percebeu que esse texto fala de continuidade o tempo todo? Você sempre frutificando, sempre sendo edificado, fortalecido, agradecido. Gente, não é uma coisa que você faz de uma vez só. Lembre-se, o seu copo tem que permanecer sempre cheio. Você vai chegar em casa e vai fazer isso? Manda uma foto para mim. Não, eu não vou ridicularizar você, porque não é com a intenção, uma má intenção, ou intenção de barganhar com Deus. Eu gosto de símbolos. Eu disse água. Não é leite, tá? E nem aquele líquido que passarinho não bebe. É água, tá bom? H2O. Mas eu disse no início que eu não estava falando as coisas que eu falei para vocês hoje para dar um puxão de orelha em vocês. Na verdade, eu estou dizendo essas coisas porque a gente precisa orar por isso. Você entendeu? Nós precisamos orar por esse crescimento. Pedir que Deus nos motive a crescer cada vez mais. Eu posso dizer para você, sem medo de errar, que nós estamos vivendo tempos que revelam a fragilidade de muitos evangélicos. Peça a Deus para te livrar de uma vida sem crescimento, sem fruto, sem força e sem gratidão. Para que você seja fortalecido no poder de Deus. Vamos fazer isso juntos agora? Vamos. Feche os teus olhos. E eu quero pedir para aqueles que podem, se ajoelhem aí no seu banco. Aqueles que podem, se ajoelhem. Nós estamos diante de Deus, por favor. E ore comigo. Se coloque diante de Deus em oração, se você puder, por favor. Deus bendito, ao envergar o nosso corpo, ao dobrar os nossos joelhos, já queremos dizer que estamos submissos ao Senhor. E queremos te pedir que pela tua graça e bondade, pela tua iniciativa, o Senhor forme um povo aqui, crie um povo aqui, que seja cheio de tua plenitude, que conheça a verdade da tua palavra como ninguém. E que esse povo, por te conhecer, produza fruto aqui, ali, em todo lugar, Senhor. Um povo que está sendo edificado nas Escrituras, na história da redenção, que por meio do teu Filho o Senhor nos tirou de uma condição terrível de condenação e nos trouxe para a liberdade em Cristo, teu Filho, o nosso Redentor. Nós queremos te pedir, Deus, que o nosso estilo de vida, que é fruto do conhecimento do Senhor, te agrade, Senhor. Não aos domingos à noite, Senhor, apenas. Porque nós não estamos apenas preocupados com um dia da semana, mas todos os dias da nossa vida, Senhor. Um ardente desejo tome conta do nosso coração. Um anseio profundo para viver
para o teu agrado, para a glória do Senhor, sendo enraizados e edificados em Cristo, e Ele sendo a suficiência para a nossa vida. Nada mais querendo conquistar o nosso coração, ou nos seduzir, nos tirando de Cristo, porque a porta foi fechada para o falso ensino, e o verdadeiro ensino permanece em nós, porque é gente que quer crescer e continuar crescendo, como Paulo orou, e eu oro pela igreja que o Senhor me colocou, com todo santo temor, Senhor. Nos ajuda a crescer em boas obras, fruto de quem te conhece na intimidade da tua palavra. Faz isso, Senhor, conosco. Nós te pedimos em Jesus, o nosso Senhor, em quem oramos gratos, dando graças a Deus Pai. Assim te pedimos. Amém e amém. As perguntas estarão lá no nosso grupo, tá bom? Para você pensar, nós já avançamos bem no nosso tempo, mas só lembrando, algo importante, a nossa série é Frutifique, e nós queremos que os nossos filhos frutifiquem então. Olha só, a arte